Olá, amores fraternos, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão nessa semana? Quais são as novidades? Como é que tá aí a relação na sua casa, com seus filhos? E a gente veio essa semana, mais uma vez, trazer um novo assunto para falar, para ajudar os pais na sua relação com seus filhos. Uma relação mais leve. Como desenvolver as habilidades sociais, né? As habilidades sociais são muito importantes porque ela ajuda a criança a ter assim uma convivência mais positiva com as pessoas, né? As suas interações sociais na escola, com os colegas, até em casa, ela vem e tem como base como ela desenvolve essas habilidades sociais. E a base para a construção dessas habilidades, com certeza, são a empatia e a assertividade. Então vamos lá? Antes, eu já peço para vocês deixarem seu like. Se gostam do nosso canal, se gostam do nosso conteúdo, compartilhe muito com pessoas que possam ser ajudadas com este conteúdo que a gente traz aqui para vocês, viu? As habilidades sociais pode parecer sim uma questão complicada para as crianças, né? Para quando você lida com isso e pensar na criança desenvolvendo isso, porque vai estar incluído nessas habilidades, em como ela lida com isso, seus valores, suas crenças, dentro de um repertório de estratégias que ela vai criando e vai desenvolvendo para que ela consiga lidar com o seu aspecto social e emocional de uma maneira assim que a leve de forma equilibrada para o seu desenvolvimento social, sua interação com as outras pessoas. E todo esse processo ele é conhecido como a sociabilidade, né? Como a criança consegue, como o jovem também, né, consegue interagir no seu ambiente. Qual é a forma? E a gente aqui já falou outras vezes que a forma que as crianças aprendem é por imitação e pelo exemplo. Elas veem como está ao seu redor, as pessoas que estão junto delas, como elas agem, como elas se comportam, quais são seus hábitos, e com isso ela vai construindo todo o seu repertório de vida, de como ela também se colocará no mundo. Então, quando as perspectivas, quando ela lida com coisas positivas, as interações que ela tem são positivas, é muito mais fácil dela fazer com que essa sociabilidade, com essa interação com o outro seja positiva, né? O que não acontece quando também assim, há um aspecto muito grande de carência nessas relações próximas que ela tem. Provavelmente no início da pré-adolescência para a adolescência é uma criança, é um jovem que vai apresentar problemas nesse tipo de interação, na sociabilidade. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que a nossa realidade de hoje é bem mais complexa do que né? A minha, dos nossos pais, em relação às crianças de hoje, porque hoje ela tem muito mais interação social através das tecnologias, né? Então se torna uma coisa bem mais ampla e bem mais complexa, que pode sim deixar a criança bem mais perdida do que a gente não tinha tanta oportunidade de ter essas inovações, essa tecnologia toda, todas essas interações e possibilidades de interagir socialmente, como as crianças de hoje têm. E aí, a forma de conhecer pessoas, a forma de interagir com pessoas também mudou. E isso traz um novo cenário, né? Para os pais, principalmente, que tem que ter um maior controle
de como essa interação e esse desenvolvimento e esse conhecimento está sendo levado pela criança, né? Pelo jovem, com quem ele está conversando, como está conversando. Hoje em dia é tudo muito rápido e tudo muito acessível. O controle que os nossos pais conseguiam ter, né, com a gente, porque não tinha como a gente conhecer ninguém, estando na nossa casa, no nosso quarto, né? Hoje em dia é bem mais complicado, então esse controle é bem mais difícil de ser feito. Mas ainda assim é importante, é vital, é positivo que essas possibilidades de maior interação social seja colocada para as crianças. Ainda assim. E o que se pode fazer é realmente estar próximo, né? Estar junto, mas dando sim essa possibilidade de maior desenvolvimento, maior conhecimento das habilidades, conhecimento da tecnologia, para que ela consiga lidar e saber lidar, né, com as suas habilidades e desenvolver estas habilidades sociais. E também é importante que se coloque à disposição da criança de uma maneira ampla para que ela possa interagir socialmente. Então, ampliar essas interações é importante para que haja um desenvolvimento eficaz e saudável, sim, para ela. Então, a partir dos 2 anos da criança, é interessante que a gente já comece a usar estratégias para ir desenvolvendo essas habilidades sociais, né? Para que ela vá sendo introduzida, principalmente porque aí ela já vai começar a pedir a sua autonomia, né? A se colocar no mundo, a colocar a sua personalidade, né? De uma forma mais incisiva. Ela começa o início desse desenvolvimento. Então, apresentar as habilidades sociais, né? Através do exemplo que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aí agora eu vou falar com vocês algumas e como isso é importante e como a gente pode utilizar de estratégias para fazer isso com as nossas crianças. Uma coisa importante, né, é já começar com as conversas com os nossos filhos e aí trabalhar a escuta ativa, né? Trabalhar com ele, com que ele escute, espere os intervalos das falas para falar. E isso é complicado no início porque ele ainda é meio limitado, né? A criança ainda é meio limitada, né, nessa idade, na pouca idade, então ela atropela, ela quer falar, ela quer se comunicar, então você vai ensinando que ela tem que esperar a hora dela falar, que ela não pode interromper as pessoas quando ela está falando, quando a pessoa está falando. E como é que você faz isso? Exatamente como exemplo. Quando você estiver conversando com ela, você espera ela terminar de falar e aí você vai e fala também. E nisso, nas outras conversações também, ela vai notar que você espera a outra pessoa falar, terminar o que ela tem a dizer para se colocar a sua ideia. E nestes exemplos, ela vai desenvolvendo esta habilidade com a sua ajuda, principalmente quando estiver interagindo com a criança, mostrando que é importante sim que ela espere o momento dela de falar. E aí também introduzindo, já desde pequena, isso que eu vou falar agora, na verdade a gente faz rotineiramente e a criança também vai aprendendo isso com o exemplo, que são aquelas palavrinhas, né, que a gente sempre usa, que a criança deve expressar gratidão, né, agradecer sempre, pedir por favor quando fizer alguma solicitação, pedir desculpas quando entender que está errado, que fez alguma coisa errada. E estas são questões e são as palavrinhas e são situações que são muito importantes sim para o desenvolvimento dessas habilidades sociais, porque são interlocuções, palavras importantes
no dia a dia de qualquer interação social, né? Quando a gente lida com o outro, é claro que a gente quer conversar com uma pessoa que saiba dizer obrigado, que saiba pedir por favor, né? Que saiba que está errado e reconhecer seus próprios erros. E isso a gente vai desenvolvendo nos nossos filhos desde pequenininho, com o nosso exemplo, sempre o nosso exemplo. E eu acho, eu fico lembrando do meu, tem 2 anos. E tudo ele fala, por favor, acho tão bonitinho. Mas é porque ele realmente vê, né? Eu nunca parei para dizer, você tem que pedir por favor. É importante que se faça isso, sim. Dizer, já é ensinar. Mas ele aprendeu realmente sozinho. Olhando, vendo como a gente fala. E ele sempre inclui o por favor em qualquer solicitação que ele faça. Então, agora que eu já comecei a falar do assunto, acho que já ficou mais claro, né? Que as habilidades sociais são as habilidades que a gente vê e a gente leva em consideração, sim, com o adulto, né? São as questões de como aquele adulto se introduz na sua interação social. E isso é desenvolvido desde pequeno. Na mais tenra infância já deve ser trabalhado e desenvolvido isso com a criança, tanto em casa, nas suas relações próximas, como também na escola. Então eu vou falar para vocês sobre algumas habilidades sociais que são necessárias serem desenvolvidas desde pequeno e que vão ser utilizadas pelas crianças dependendo da idade, ou numa idade ou em outra, mas vai discorrer durante a vida dela até a fase adulta, né? A gente desenvolve agora para que se torne um adulto socialmente bem adaptado. Fazer elogios e aceitar elogios é uma habilidade social. E o que acontece? As crianças, a partir dos 12 anos, é que ela tem uma maturidade para entender o negativo, né? Para começar a entender o negativo, você falar de forma negativa com ela, para ela entender do que é que você está falando. As crianças menores que isso, geralmente elas entendem melhor o positivo. Você falar de maneira positiva traz mais resultados, né? E aí está a questão dos elogios, que as crianças vão aprender muito melhor a fazer elogios e a receber elogios exatamente recebendo elogios. Então, você elogiar sua criança quando ela tem um bom resultado, quando ela consegue fazer algo, elogiar diariamente por qualquer situação, isso vai fazer com que ela se torne apta também a elogiar. Ela vai entender que aquilo é natural e isso vai ser muito mais fácil para aquela criança que é elogiada. Elogiar será muito mais fácil para a criança que recebe elogios constantemente. E aí quando o pai ou a mãe ou o adulto faz um elogio sincero dentro de uma situação, né, específica, né, uma situação que ocorreu, aí você vai e faz um elogio e ela vê a sinceridade do seu elogio, isso faz com que ela tenha maior contato com ela mesma. E aí ela começa a se perceber, a perceber realmente quais são as suas forças, quais são as suas habilidades, o que ela tem de bom, né? Isso é importante porque ela vai se tornando mais consciente do que ela está sendo elogiada e como ela pode elogiar o outro. E aí a outra habilidade que a gente vai falar também, que é bastante importante, eu falei no início que é uma das bases realmente deste desenvolvimento social, é a assertividade, né? É a capacidade da criança de fazer pedidos, de mostrar desacordo, de mostrar que está incomodada, de se colocar, de manter uma conversação. Então, o desenvolvimento da criança, ele vai acontecendo paulatinamente. Começa com a questão do choro, quando ela necessita de alguma coisa, o bebê, ele chora.
Também tem a questão das birras, né? Que, na verdade, está sendo comunicado alguma coisa aos pais que eles necessitam de algo. E assim eles colocam. E aí, com o passar do desenvolvimento da criança, você, como pai, também vai ali, né, tentando entender o que é que aquela criança quer. E aí vão vir os sons, e aí ela vai emitir um som e você vai tentando decifrar, e também passa por aquela fase onde ela aponta as coisas que elas querem, e aí também conseguem isso, essa fase, né, onde ela só aponta e você dá o que ela quer, também não é eficaz na parte do desenvolvimento do diálogo assertivo, claro. Mas são fases que a criança vai passando até que ela consiga a habilidade de começar a dialogar com os pais e com as pessoas que estão próximas dela. E aí, gente, é neste processo, em todo este desenvolvimento, nessa interação com os pais, desde pequeno e depois com os coleguinhas e depois na escola, tudo isto vai ser a base para o desenvolvimento dessa habilidade, porque é a partir daí que esse adulto, né, vai ter sido formado de uma forma com que ele saiba dialogar, ele saiba esperar o que o outro está dizendo, a criança saiba esperar o que o outro está dizendo, como eu falei lá no início, esperar o outro terminar o seu raciocínio para que então ele coloque, ele entre, né, com a sua fala, e aí se dá o diálogo de forma assertiva, de modo que ele consiga falar o que ele quer, que ele consiga argumentar e que ele consiga se colocar ouvindo o outro, respeitando o outro, mas também se colocando de uma forma onde ele seja claro, né? Ele se coloque de uma forma clara neste diálogo. E aí outra forma de desenvolver outra habilidade, né, é a habilidade do amor, expressar afeto e expressar agrado. É muito natural no ambiente infantil para as crianças expressarem amor, expressarem afeto e agrado, quando elas estão em um ambiente que elas se sentem acolhidas e elas se sentem seguras. É provado que crianças que são rejeitadas, elas têm muita mais dificuldade de expressar esse sentimento de amor, sentimento de afeto. Isso torna realmente difícil essa interação social para essas crianças que não tiveram a segurança e o acolhimento quando eram pequenas. É pelo contato que a criança consegue desenvolver a distinção entre o eu e o não eu. Quem sou eu e quem é o outro, né? Então, este contato é realmente muito importante e foram feitos estudos com crianças asiladas, né, que receberam alimento, receberam roupas, né, se mantiveram saudáveis, vamos dizer assim, mas não tinha o contato, não tinha a questão do afeto, né, e são pessoas que são muito mais prováveis e possíveis de terem depressão ou morrerem prematuramente por falta desse contato humano. O fato da criança receber ou não carinho afeta o cérebro da criança. A forma como o cérebro se desenvolve é afetada por essa questão dela ter ou não recebido carinho. Crianças até 5 anos, este afeto familiar, também tem estudos que mostram que as interações cerebrais dessas crianças, elas são diferentes e vão trazer consequências na vida adulta. São questões que vão aparecer depois, apenas na vida adulta. Então, as crianças que recebem carinho, beijos, abraços, massagens, tudo isso faz com que a ocitocina, né, o hormônio que a gente ouve dizer que é o hormônio do amor, ela seja excretada, né, no sangue dessa criança. E isso torna essa criança muito mais
suscetível de lidar de uma forma mais positiva com frustrações, né? Com mal-estar. São crianças que são muito mais adaptáveis por ter recebido este carinho nessa idade, né? Até os 5 anos dos seus familiares. Então, essa criança ela vai aprender a expressar amor, a expressar o afeto e o agrado de acordo com o que ela recebeu, né? A gente sabe, eu pelo menos já ouvi várias vezes e sei que ninguém dá aquilo que não tem, né? E é exatamente isso também. As crianças aprendem pelo exemplo. Então, as que recebem muito mais carinho, muito mais afeto, elas tendem sim a dar também, a apresentar essa habilidade mais desenvolvida de expressar o afeto, expressar o amor ao outro. E aí também agora podemos falar de uma habilidade que é muito importante também para a sociedade, na sociedade, né? Nas nossas crianças, que é o de lutar pelos seus direitos, o de recusar pedidos e o de pedir para que pare de agir de alguma forma com essa criança, né? Essa habilidade, desenvolver essa habilidade na criança, para que ela lute por seus direitos, para que ela se recuse a fazer algo que ela não queira e para que ela não aceite que façam coisas com ela que ela não quer. Essas habilidades são muito importantes de serem desenvolvidas e elas estão baseadas em questões que são importantes que a gente traga e a gente ajude a nossa criança a desenvolver, que é a segurança, que é a autoconfiança. Então, essa confiança, essa autoconfiança, essa segurança, essa firmeza, elas são frutos de uma autoestima positiva, né? E é uma autoestima sem ser arrogante, porque a arrogância ela vem exatamente do contrário, né? Da falta de segurança de uma criança insegura, de uma criança que não tenha autoconfiança, que traz essa arrogância consigo. Mas esta firmeza que a gente está falando, né? Essa segurança, ela vem exatamente de uma autoestima bem desenvolvida, elevada, positiva. E a partir daí também, essa criança vai conseguir a habilidade de lidar com as críticas, receber críticas. Essa é uma habilidade social muito importante que a gente desenvolveu nos nossos filhos, para que eles entendam e percebam a diferença de receber feedback, né? E não a crítica pessoal. Entender que aquilo que está sendo colocado é em relação a um trabalho que ele fez, alguma coisa que ele entregou e não em relação a ele, a pessoa, né? E isso é importante porque na criança, por exemplo, muitas vezes a gente vê situações em que a criança é chamada a fazer algum trabalho e aí ela tá ligada que ela quer fazer outra coisa. Então ela quer terminar rápido e aí ela entrega realmente alguma coisa meia boca e vai provavelmente receber uma crítica negativa. E aí você, como pai, como mãe, percebendo este movimento do seu filho, é a hora de chamá-lo à sua responsabilidade, né? Mostrar que ele poderia sim ter feito de uma melhor forma, ter feito com mais atenção, ter feito com mais cuidado e o resultado seria um resultado muito melhor. Mostrando que você está falando do trabalho entregue, né? E não da pessoa ou da personalidade da criança ou do jovem. É isso que a gente está falando aqui, que essas habilidades elas vão ser desenvolvidas paulatinamente. Muitas a gente vai ver uma criança mais maiorzinha, né? Principalmente em relação à escola. Outras a gente já consegue desenvolver ela desde a mais tenra infância. E é uma coisa legal que para levar em consideração é que crianças que são elogiadas e que têm uma autoestima elevada, elas lidam muito melhor com a crítica. Elas conseguem entender e levar muito melhor um feedback negativo. E aí também outra habilidade social que é muito importante a gente
prestar atenção para o desenvolvimento mais saudável dos nossos filhos é a habilidade de desculpar-se e pedir perdão e pedir, né, desculpas, reconhecer o erro. Então, gente, é importante porque qualquer pessoa, eu acho que qualquer pessoa tende a receber de uma forma mais resiliente as desculpas de uma pessoa que ela sabe que costuma reconhecer seu erro, reconhecer sua ignorância, dizer que não sabe. Então, é muito mais fácil você perdoar este tipo de pessoa. E é interessante que isso seja desenvolvido desde cedo, sim, com a sua criança, tanto você, pai, mãe, como professor na escola, trazendo à criança a reflexão da importância de reconhecer quando está errado, de pedir desculpas, de tentar refazer-se, né, do erro, e também quando não souber de alguma coisa, ignorância por qualquer sentido, porque não sabe, dizer que não sabe e que não entendeu. Isso é muito importante, sim, para a interação social na escola e depois como adulto, né? Muito mais fácil a pessoa lidar com suas frustrações e lidar com o erro dos outros. E aí entra a empatia, né? Que lá no início eu falei que era uma das principais bases das habilidades sociais, se colocar no lugar do outro, né? Quando você se percebe errado, na verdade você também é capaz de olhar de uma forma mais resiliente e com mais compaixão o erro do outro, né? Você se coloca no lugar do outro e tem muito mais capacidade de entender e perdoar o erro do próximo. E aí, eu vou trazer aqui algumas dicas de como você estimular a autoestima do seu filho, porque a autoestima elevada e bem construída é importante, sim, para a interação social da criança, para que ela se integre socialmente de uma forma saudável, né? E aí, a primeira dica é você ser o exemplo, você ser o modelo. Isso a gente fala aqui sempre, sempre, sempre. Sejamos modelos para os nossos filhos, que possamos mostrar as nossas habilidades sociais de uma forma desenvolvida saudavelmente, né? Mostrando que somos sim assertivos, que sabemos dialogar, que sabemos nos colocar, que sabemos pedir, que sabemos perdoar, né? Todas essas habilidades que a gente colocou aqui, ser um modelo para a criança, porque assim com certeza ela vai seguir o caminho do desenvolvimento dessas habilidades de uma forma muito, muito mais facilitada. Outra coisa é dedicar tempo de qualidade com seus filhos. Não é só estar junto, mas estar presente de uma forma favorecedora, de uma forma incentivadora, de uma forma que traga positividade, que traga benefícios para o seu filho. Ofereça oportunidades para o seu filho. Uma criança que se sente competente, ela vai ter uma autoestima muito mais elevada e ela vai se sentir muito mais confiante, muito mais segura. Então, ofereça oportunidades para que ele te ajude, para que colabore com você, para que em casa ou na rua ou em alguma situação que você precise de ajuda e você saiba que ele é capaz, que ele consegue, ofereça oportunidade para ele, para que ele esteja junto, né? E perceba quem ele é, de que ele é capaz, de como ele é responsável, de como você ama, como ele ama, todas as habilidades sociais que a gente comentou aqui, que possa ser colocada nessas oportunidades de estar com você de uma forma onde ele se sinta competente, né? E se sinta capaz de fazer algo. E aí, uma última dica é sempre, sempre, sempre você reconhecer os esforços do seu filho, reconhecer que ele se esforçou para fazer algo. Antes de fazer uma crítica negativa, dar um feedback negativo, reconhecer que ele tentou
e que não deu certo, mas você pode ajudar ele a fazer de uma forma melhor, da forma correta, para que as coisas saiam do jeito que ele imaginava que poderia sair. E aí, gente, lembrar e pensar também que o desenvolvimento das habilidades sociais não é tipo, eu trazer as dicas e mostrar como fazer e como não fazer com um passo a passo, ou com estratégias, ou com um manual que você possa seguir. Mas é também uma coisa intuitiva, né? É a gente olhar para os nossos filhos e tentar perceber, através da sensibilidade e da intuição, os caminhos que a gente deve seguir. Porque muitas coisas eles colocam e eles mostram pra gente de uma forma diferente, né? De uma forma que realmente um pai e uma mãe que estão presentes estão juntos ali diariamente de uma forma num tempo de qualidade que a gente pode perceber que são questões que eles mostram, mas não são questões que eles falam. Eles comunicam sem palavras, né? Então, que tenhamos sensibilidade e que tenhamos intuição para olharmos nos nossos filhos e ajudá-los a se desenvolver, a desenvolver as suas habilidades sociais para que se tornem adultos que consigam se colocar na sociedade, interagir socialmente de uma forma completa, saudável, né? Que sejam pessoas que a gente realmente goste de interagir, goste de estar junto, né? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que seja útil, né? E que possamos, com esse convívio, com esse conteúdo, com as nossas crianças, que possamos ter as nossas relações fortalecidas de uma forma afetuosa, amorosa, né? Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe muito e estaremos aqui na próxima semana com um novo tema. Beijos. Tchau, tchau.